Aleluia. Deus é bom. Gilberto falando aqui, e evidentemente isso partiu do coração dele, mas foi resposta de Deus para a minha vida, porque algumas coisas que Deus colocou no meu coração tiveram a testificação por aquilo que o Gilberto falou. Depois vocês vão entender o processo aí. E eu louvo a Deus por isso, porque se a gente quer realmente realizar, nós precisamos de revelação. Muito acima de realização, nós precisamos de revelação. E temos buscado isso a cada manhã, a cada semana, cada ano que vai passando, né? Nós vamos buscando a revelação de Deus. Mas é interessante, eu estava pensando lá sobre essa questão de aniversário, né? E eu comecei a ter viajar com aquela ideia do aniversário e pensei, puxa vida, se temos um aniversário é porque temos um dia de nascimento. Se temos um dia de nascimento, então nós temos um pai, uma mãe, temos uma relação afetiva, né, que gerou, que gestou e agora então determinou. E eu fiquei pensando, a gente é essa família da fé. Somos filhos do Todo-Poderoso, porque cremos em Jesus. Lembra lá de João capítulo 1, verso 12, quando ele fala assim: a todos os que creram, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, como igreja, como corpo de Cristo vivo aqui, a gente está comemorando, né, esse tempo. É lógico que não é um dia tão exato assim. A gente procurou lá o vídeo, não conseguiu o vídeo. Eu tinha esse vídeo em casa, do primeiro momento onde a gente estava com um caminhãozinho parado naquela curva ali. Talvez alguém possa se lembrar disso. E ali nós cantamos e salmodiamos e anunciamos a palavra. E logo depois passamos para dentro da creche. E assim foi, né? E às vezes chovia, tinha que sair correndo com as caixas, porque era aula livre, um ambiente pequeno. E o sonho realizado, né? Ontem eu estava aqui num curso e olhando toda essa estrutura, eu falei, Deus, o Senhor é muito bom. Mas sabe o que enche meu coração de grande alegria, amados? É o que está escrito lá em Provérbios 4,18. Ele fala assim: a vida do justo, esse que recebeu o poder em Cristo Jesus de ser chamado filho de Deus, a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Olha que coisa linda, 22 anos. Para alguns a maturidade 21, para outros 18, né? Alguns na sua vida só maduram depois de 26, alguns depois de 60. Tem hora que minha esposa cobra umas coisas lá, eu falei, bem, eu já sou sexagenário e não aprendi ainda, mas eu tenho esperança de aprender antes de eu ir para encontrar com Jesus, né? Mas sabe o que acontece, amados? A vida do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, brilhando. Então amanhã, nosso vai ser melhor do que o hoje. Como hoje está sendo melhor do que o ontem. Em nome de Jesus. Você perceba no seu dia a dia essa virtude de Deus, essa palavra profética, essa palavra pela qual Ele vela para cumprir, e Ele espera que ela faça o que Ele apraz, o que lhe apraz, o que ela foi enviada. Então para nós é isso. Então nós queremos ver cada dia mais brilho, cada dia mais intensidade naquilo que é a vida dessa igreja. Amém. Em nome de Jesus, é isso que nós queremos ver. E esse é o nosso presente. É o nosso presente. Nós somos corpo vivo de Jesus. A gente já não congrega aqui mais, nós estamos em outros lugares, em outros prados, mas a mesma fé, o mesmo Senhor, a mesma palavra, o mesmo Espírito a revelar, e a gente vai então caminhando. E qual é a nossa certeza? Pois lá no final nós vamos ter mais outra bênção sobre isso. É de que amanhã vai ser melhor do que hoje, porque é luz da aurora que vai brilhando cada dia. Não é semana, não é ano não. Viu? Os próximos 365 dias vão ser mais intensidade lá no Daimler, é assim que fala? De Deus. Ele vai abrindo devagarzinho assim. Aí vai chegar aquele momento que nem sombra vai haver, porque aí nós seremos junto com Jesus a plenitude. O sol da justiça vai brilhar, porque Ele é o cabeça e nós somos o corpo, então somos nós. Amém. Então é isso. Então esse é o meu presente para vocês. Entendimento de que Deus vai realizar muito mais abundantemente do que podemos pedir, sentir ou realizar, né?
E eu queria ler um texto com vocês que está lá em João no capítulo 4. Abre lá, Evangelho de João, capítulo 4. E para os antigos que congregavam comigo naquela época aí, antes da meia-noite a gente termina. Não, desculpe, é antes do meio-dia. Alguém ficou apavorado. Não tem nem almoço hoje. Alguém se lembra, né? Que eu começava a pregar e falava assim, antes da meia-noite a gente termina. Agora é antes do meio-dia, viu? Então João capítulo 4. Começamos a ler aí, a partir do verso 3. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então ele disse à mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus, se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com a que tirar, o poço é fundo, aonde pois tem a água viva? És tu porém maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher, Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. E respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso dissestes com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Salta lá para o verso 25. Verso 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse Jesus, eu sou o que falo contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos, se admiraram que ele estivesse falando com a mulher, todavia nenhum lhe disse, que perguntas, ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem, que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amados, esse texto é interessante porque ele está falando de um contexto de necessidade. Aquela mulher tinha uma necessidade, ela tinha sede, e a única forma de suprir isso era buscar com um cântaro naquele lugar, né, lá na fonte de Jacó, para que aquilo pudesse ser então resolvido na vida dela. E às vezes nós estamos com as nossas necessidades, e às vezes nós não sabemos lidar com essas necessidades, com os desafios que a vida nos propõe, com as responsabilidades. Então a pergunta é, como nós lidamos com a nossa vida? E aqui tem um exemplo de Cristo, muito interessante, porque ele tinha a revelação do Espírito na sua vida. Quando ele foi batizado, o Espírito desceu sobre ele como uma pomba. Lembram disso? Então ele tinha a revelação, ele tinha... Para as suas realizações, ele sempre teve a revelação. Então, diante de uma necessidade, diante de um desafio, Jesus vai e faz uma volta necessária. Ele tinha que ir a um lugar para a Galiléia, como diz aqui, e era necessário atravessar Samaria. Porque o Espírito já tinha revelado que aquilo seria a oportunidade que estava sendo estabelecida para que vidas fossem alcançadas, vidas fossem trazidas à luz. Então, apesar de ser um caminho mais longo, Jesus fez isso, porque às vezes isso parece que não é prático para nós, isso parece que não é objetivo para nós, e às vezes a gente, com o senso da urgência,
com o senso, né? Falando, não, puxa vida, eu já tenho 22 anos, o que eu estou fazendo? Será que eu... E esse senso de urgência às vezes nos faz atropelar processos. E porque não temos revelação e não buscamos isso, então às vezes nos atrapalhamos, embaraçamos as nossas pernas e deixamos de realizar o querer e o efetuar de Deus. E Jesus está colocando aqui que ele precisava dar essa volta, isso era necessário. Ele tinha que passar por Samaria. E com isso nós queremos entender que Deus quer que a gente vivencie um processo na nossa vida. Porque às vezes a nossa ansiedade, o nosso senso de urgência, como eu falei, pode nos levar a não alcançar os nossos objetivos. Podemos nos atropelar, podemos nos embaraçar, podemos tentar fazer o caminho menor e não o caminho necessário. E quando o contexto é de fome, sede, porque o contexto desse trecho aqui é fome e sede. A mulher estava com fome, estava com sede, foi à fonte. E os discípulos de Jesus estavam com fome e foram à cidade. Amém? Nós lemos isso aqui. Lá no verso 6, 8 ele diz, os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Quem compra alimentos é porque está com fome. A mulher tinha um canto, estava na fonte para pegar água porque estava com sede. Amém? Então, às vezes essa condição pode nos confundir. E aí nós vamos ser criados pela nossa necessidade, pela nossa expectativa, que às vezes é ansiosa, é obsessiva, é compulsiva, não respeita relações. Porque quando você está com fome, o que você faz? Você vai e avança no prato, não quer saber quem está esperando lá não. Você vê o maior bife, né? Você vê a quantidade de arroz, você fala, deixa eu colocar aqui mais, porque se não sobrar eu já estou satisfeito. Não é assim que a gente faz? A nossa necessidade vai adiante de nós, e às vezes ela é ansiosa, é obsessiva, é compulsiva. E aí, nós não vamos nos ocupar com os valores verdadeiros. Aquilo que é verdadeiro em Deus, vamos nos atrapalhar, vamos nos confundir. E eu realmente, amados, não estou negando aqui que nós precisamos de trabalhar, nós temos que tomar o café da manhã, nós temos que almoçar, nós temos que jantar. Que canseira é isso, porque eu tenho que gerar, eu tenho um serviço a fazer, mas será que essa é a prioridade na nossa vida? O que Jesus fala? Buscai primeiro o reino e a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Então quando a gente vê aqui, não precisa abrir lá não, mas lá em João 6,35, um pouquinho para frente, Jesus fala assim, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá sede. E o que crê em mim, o que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Que legal, né? Vou beber água de novo aqui porque já estou com sede. Essa é a realidade. O tempo está quente, eu estou falando, minha boca vai secando. E é verdade, eu não bebi água para demonstração, não bebi água, eu estava com sede mesmo. Segunda vez agora, né? Para molhar a palavra. Para que ela saia bem assim, suave. Não saia seca, agressiva, né? E realmente eu preciso dessas coisas, mas quando eu entendo que Jesus é essa fonte verdadeira, amados, lembra de Elias? Lembra de Elias lá no capítulo, lá em 1 Reis, capítulo 19, ele está lá e o anjo fala assim, Elias, come o que? Pão e uma botija de água, e toma água. Aí Elias come o pão, toma água, deita e dorme. Aí o anjo vai lá, acorda de novo, rapaz, come de novo aí, porque você tem muita coisa para fazer. Ele vai lá e torna a se alimentar de quê? De pão e bebe água. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem de mim se alimenta jamais terá fome. Eu sou a água viva, quem crê em mim jamais terá sede, não terá ansiedade, não terá essa compulsão, essa ansiedade, essa obsessão. Sabe o que Elias faz? Sai de lá e caminha 40 dias e 40 noites, está escrito na palavra, eu tenho que crer nisso, até se encontrar com o Senhor em Horebe. O que nós estamos fazendo? Nós estamos caminhando, como luz da aurora que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito, mas estamos andando em direção a Cristo, estamos nos preparando para nos encontrar com Ele, é a mesma coisa. E quem está nos alimentando? A minha compulsão, a minha necessidade, meu interesse?
Muitas vezes até sem prestar muitas relações, eu vou levando as coisas, e vou pisando nas pessoas, e vou abandonando, e vou jogando de lado, vou dando uma quinta neles, né, para poder conseguir as minhas necessidades supridas. Mas em Cristo Jesus eu estou suprido. Ele diz que quem de mim se alimenta jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. E essa mulher que a gente leu aqui, ela entendeu isso. A necessidade dela então naquele momento foi colocada em plano secundário. Ela falou assim no meu coração: rapaz, tem um negócio muito forte, eu estou vendo que você é profeta, e me dá um tempinho aí que eu preciso falar com os caras ali, porque é demais o que eu estou ouvindo aqui. Cadê a sede dela? Cadê a necessidade dela? Ficou lá, de lado do poço. O cântaro, deixou o cântaro e saiu para a cidade. E chega lá, ela fala assim: olha, achei um homem. Aí todo mundo começou a rir e falou: rapaz, você é muito doida. Você achou um homem, você está com 5, você achou o 6º. Porque Jesus já tinha falado isso com ela, nós lemos aqui, né? Você é verdadeira, né? Você realmente, o marido que você tem não é seu. Mas ela fala lá, né, que ela achou um homem que falou tudo com ela, falou o coração dela. Onde é que está esse versículo 29? Vinde comigo e vede um homem. Eu achei um homem. No contexto dela era terrível essa expressão, mas a virtude que jorrava dela, porque ela não bebeu a água, ela não tirou a água do poço, mas Jesus entrou nela. E agora a fonte que ele falou que ela tinha bebido, que ela bebeu daquela fonte: tu és um profeta, começou a jorrar. Começou a fluir. Vamos lá, você se de ver o que eu achei. E aquele povo veio para se converter em Cristo Jesus, conforme o texto ali. E os discípulos, homens fiéis, escolhidos a dedo, apontados pelo Espírito Santo do Senhor, estavam lá com as suas necessidades para serem, né, estabelecidas, cumpridas. Quando eles chegam, está lá Jesus conversando, eles ficam assim meio, né, como é que Jesus está falando com a samaritana? Mas eles não tiveram nem coragem de perguntar para ele: por que você está falando com ela? Eles ficaram caladinhos ali. E aí, no verso seguinte, aí no 31, nós lemos até o 30, os discípulos falam de novo de necessidade. O que eles falam lá? Mestre, come. Nós fomos lá na cidade, buscamos aquilo que estava faltando para nós, necessidade, e era urgente isso. Tão urgente era que dá a impressão que todos foram juntos. Eu acho que eles tinham eles, aqueles caras assim, como a gente era antigamente lá no Grupo Sal da Terra, quando eles saía junto, saía fazendo aquela folia, aquela anarquia, aquela risaiada, né? Aquela alegria de estar junto, né? Comunhão, beleza, né? Vamos lá comprar o pão para a gente partir o pão em comunhão. Que coisa bonita, né? Atos, que coisa linda. Mas eles foram lá na cidade, tão imbuídos dessa necessidade, que eles nem perceberam que a cidade era uma cidade que precisava de Jesus. E quando eles vêm e falam com Cristo sobre a necessidade dele: mestre, come. Ele fala assim: uma comida tem para comer que vocês não conhecem. Verso 33. Os discípulos disseram: porventura alguém tem trazido o que comer? Aí Jesus, entendendo o processo, fala assim: a minha comida, verso 34, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu porém vos digo: olhei os vossos olhos verdes os campos, já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a sua recompensa, em tesouro o seu fruto para a vida eterna, e de sorte se alegra tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Que coisa maravilhosa, mano. Vocês estão entendendo porque eu relacionei com o Gilberto falou? Um semeia, o outro colhe. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Então, no contexto das nossas necessidades, das nossas realidades, nós não geramos recurso.
Aquilo que os discípulos foram buscar, eles trouxeram. Mas foi o que alimentou Jesus? Sabe o que Jesus falou? Eu vivo daquilo que o meu Pai fala. Essa é a minha comida. E sabe o que isso é importante? Porque quando ele foi tentado na sua necessidade. Aquele que de mim se alimenta jamais terá fome. Então o diabo fala assim: rapaz, você é filho de Deus. Eu li lá em João 1,12 que você creu e foi lhe dado o poder de você ser filho. Ele cita as escrituras, porque ele citou para Jesus: se você se lançar daqui, está escrito que dará ordem aos seus anjos para que eles te livrem de você não sucumbir. E estava escrito. E provavelmente se Jesus saltasse, viriam 600 anjos numa legião para poder tomá-lo nos braços, porque ele falou sobre isso. Se eu quisesse, eu falaria com meu pai, ele mandaria 2, 3 legiões de anjos para me livrar. Mas ele tinha necessidade. Ele não podia ser tentado, ele estava suprido. Nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Uma comida eu tenho para comer, não é essa que vocês trouxeram não. Isso é bom, não estou dizendo que você não vai poder comer mais, não é isso. Eu falei agora mesmo, você tem que trabalhar mesmo, você tem que ter café da manhã, aquilo custa. Você tem que ter o seu almoço, isso custa, o seu jantar, isso custa. Mas se não for na perspectiva certa, na revelação da nossa necessidade verdadeira, nós vamos tornar esse caminho muito difícil. Pode parecer até que está encurtado, mas ele é muito difícil, é muito trabalhoso. E em Deus, essa coisa acontece. Alguns vão se lembrar aqui, que eu já contei isso aqui lá na nossa época, se alguém tiver boa memória, se não tiver vai ouvir de novo. Estava lá assistindo um filme de cowboy, está lá o bandidão, aquela posição, né? Está lá o xerife, também coach, né? 45 lá. Aí o bandido saca a arma e o xerife também. E o bandido atira e o xerife também. A bala do bandido sai e acerta um pato que está passando lá de trás da cena assim, ó. E esse pato cai em cima da mesa de uns crentes que estavam orando: Senhor, eu te agradeço por esse alimento que nós estamos recebendo. A mesa limpinha, tinha só os pratos, os garfos, os talheres, os copos, e o pato cai lá em cima, pum. Aí você fala: rapaz, mas que é isso? Num contexto de duelo, de vida e morte, o crente está sendo alimentado. Eles escolheram onde eles não plantaram, não foi eles que foram lá caçar o pato, né? Ficar lá esperando que aquele voar dar o tiro, talvez não tivesse nem a arma, não tivesse nem a bala, o estilingue é ruim, a pontaria é péssima, mas Deus é certeiro no que Ele faz. A nossa necessidade está suprida em Jesus. Aquele de mim se alimenta jamais terá fome, porque na hora certa, mesmo que seja através de um urubu, uma árvore de rapina, o bife vem, porque ele estava lá e foi só: você fica esperto aí, porque quem vai te alimentar é um corvo. Corvo lá em Goiás é urubu. E o que o urubu come? Carniça, deterioração, putrefação. Eu imagino que aquele bife que aquele corvo trazia para Elias devia ter um tempero melhor do que o da tropeiro. Vocês já me ouviram falar disso? Porque era a necessidade suprida em Cristo. Elias estava trabalhando, estava envolvido na obra. Estava envolvido na obra. Ele não tinha ansiedade, ele não era obsessivo, ele não estava ali com aquela coisa, né, compulsiva, mas ele sabia que Deus o alimentaria, mesmo que fosse pela boca de um corvo, pelo bico. Corvo não tem boca, bico de um corvo. Meio difícil, né? Você fala assim: puxa vida, mas meu raciocínio aqui, a minha lógica, a minha matemática, eu sou um cientista, eu formei na faculdade, fiquei lá ensinando meus alunos, sou um cientista, eu tenho que comer essa carne. É isso mesmo. Porque quem de mim se alimenta jamais terá fome. Não andeis ansiosos com coisa alguma, porque eu vou suprir vocês. E a vida de vocês cada dia vai ser melhor. Ah, pastor, não está aparecendo, mas olha e conta, faz a conta as bênçãos. Porque às vezes a gente fica computando é o ruim. Muitas vezes a gente perde muito tempo para reclamar o pouco que não temos, esquecemos do muito que recebemos, esquecemos de louvar a Deus, porque só de estar vivo é uma bênção. Ou não é? Ainda agora mesmo, o Otaviano estava falando para mim ali que de repente o médico que o assistia, não sei que idade que ele tinha não, mas era novo, né? 60, mais novo que eu.
morreu. Daqui uns dias ninguém lembra dele mais. Passou. Está lá na sepultura descansando. Nossa vida é assim, como uma neblina. E às vezes nós estamos ansiosos e não queremos passar por onde devemos passar. Sabe por quê? Porque tem vidas precisando de nós. Tem vidas que não compreendem o processo e estão se martirizando, tropeçando ao meio-dia, cansados, fatigados, sabe, tentando lá com dificuldade tirar água de um poço. Isso aqui é fundo, o senhor não tem como tirar essa água. Como o senhor está falando sobre isso? Aí quando ele fala, eu sou água viva, então o senhor me dá dessa água já. Eu preciso dessa água. Não estou aguentando mais ter que beber aqui todo dia, carregar esse canto. Não sei onde é que estava esse quinto marido dela, que não foi lá ajudá-la. Mas ela estava fazendo o que ela tinha que fazer, porque ela tinha uma necessidade. E nós estamos falando de reino espiritual, e o reino espiritual, o que a gente vive aqui é um reflexo só, é uma sombra. Então Deus está nos chamando, não com recursos que nós geramos, que nós estamos colhendo onde outros plantaram, mas está nos chamando para alimentarmos. Hoje nós não somos mais necessidade, nós somos suprimento. Porque aquele que de mim se alimenta, nunca mais terá fome, e ele então será o pão vivo que vai suprir as outras coisas. Aí volta lá no princípio, onde Deus falou assim, você tem que frutificar. O inimigo falou assim, você tem que comer. Come depressa, senão alguém toma de você. E Jesus falou assim, não, uma comida eu tenho para comer. Fazer a vontade do meu Pai, ou seja, eu vou cumprir propósito, eu vou usar toda a minha autoridade em favor do meu irmão, em favor dessa cidade, em favor do traficante, em favor daquele que assassinou o meu ente querido, porque eles estão precisando. Eu já estou suprido, eu não tenho fome mais. Eu não vou ser tentado a pegar o pescocinho dele e torcer. Não vou ser tentado. Eu vou levar a ele o evangelho da paz, porque isso é que Deus quer comigo. Eu vou fazer o que é bom, o que é agradável, o que é útil, o que é revelador, para que o meu próximo viva melhor, para que o meu próximo tenha essa verdadeira saciedade e não fique ansioso com o dia de amanhã. Porque olha, a maior ansiedade que a gente vê hoje na praça é o dia de amanhã. Eu preciso fazer um pé de meia aqui. Eu preciso juntar um dinheiro, eu preciso ter uma poupança. Eu preciso ter um emprego melhor que me garanta. O que o pessoal está procurando hoje com tanto, como é que chama aí? Concurso. Segurança. Porque você vai lá, faz o concurso, você tem segurança até a aposentadoria. Enquanto você é um profissional liberal lá numa firma qualquer que você está lá, você tem certeza que você vai receber o salário do final do mês. No mês seguinte, lá na faculdade, um dos itens nossos lá, não sei se o Cacheta já prestou atenção nisso, tem um pagamento que vem lá com o número 1, é o último. É sempre assim, aquele é o último, aquele mês é o último. Mês que vem vamos ver se a gente te paga. E aí, você fala, rapaz, mas meu Deus vai me suprir em Cristo Jesus. Ele é o pão vivo, quem come dele jamais terá fome, quem bebe dele, pelo contrário, vai jorrar um rio de água vivificadora que vai trazer vida a quem está com sede, ansioso, que vai revelar o verdadeiro alimento para a vida das pessoas. Então nós temos que correr atrás da revelação de Deus, para que a gente possa fazer não o caminho mais curto, mas o caminho que Ele quer que a gente faça. Que a gente vai ver os resultados disso. Eu louvo a Deus porque na minha vida isso foi cumprido. Eu louvo a Deus porque eu estava atento àquilo que Deus falava e sempre cumpri o propósito dEle. Ainda agora de manhã estava ali conversando com Raul e a... Desculpa, esqueci o nome. Sônia. E nós estávamos lá glorificando a Deus por algo que Deus permitiu que fosse feito lá na faculdade, e eu fui o canal. Mas sabe por que eu fui o canal? Porque eu escutei a voz de Deus. Eu não estava ali para obter uma segurança do meu futuro. A minha aposentadoria já está estabelecida, ela às vezes me assusta, mas eu cumpri propósito. A gente estava ali glorificando a Deus pelo Aldebaran. Porque naquele momento que eu vi aquela situação, eu falei assim, ou nós vamos ter que clamar aqui, ou nós vamos ter que enterrar. Não foi assim que eu falei com a mãe para não assustá-la. Viu, Sônia? Viu? Não foi assim que eu falei com ela. Eu falei, mas vamos orar agora, porque senão, se Deus não colocar aqui sua mão, que na mão dele está o engrandecido da força tudo, essa criança não resiste. Não tinha peso para a idade,
É uma criança abaixo dos 2 anos, a infecção era gravíssima. 3 meses atrás tinha matado uma modelo de 23 anos, a mesma bactéria. E aí, como é que a gente faz? Circunstâncias, necessidades, mas em Deus eu estou suprido. É uma necessidade, amados, é necessidade de vida ou morte. Necessidade que vai trazer vida ou morte. Mas Deus é maior. E a gente ora. E aí Deus dá a revelação, porque já tinha dado a revelação, e você faz o procedimento, porque essa conta é fácil. Desde que Deus indicou, é fácil o caminho. Pode ser até maior do que você previa, mas ele vai ser fácil. Porque a justiça de Deus vai adiante de nós, aplanando as nossas veredas. E atrás de nós, na nossa retaguarda, a sua glória. E a bondade e a misericórdia nos seguindo. Todos os dias da nossa vida, amém? Que coisa linda, né? Isso tem importância muito grande a gente entender esse processo, sabe por quê? Foi citado hoje aqui, louva a Deus de novo. Está vendo? Falou hoje de manhã, né? Aquilo que está lá em Mateus 28, né? Vamos terminar com isso aí. Jesus aproximando disse, verso 18: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Rapaz, olha que coisa. Ele me promete lá que o meu dia de amanhã é melhor que o de hoje. Porque a luz da aurora vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. E agora vem Jesus, a revelação de Deus em pessoa, o verbo que se fez carne habitou entre nós e diz assim: eu estou convosco até a consumação do século. Rapaz, você quer mais? Você precisa de mais? O pão vivo andando com você, a água viva andando com você. Está com sede, pede para ele vai te alimentar. Sansão fez 2 orações. A primeira delas foi a hora que ele, na sua força, ele destruiu, matou gente, 900 pessoas. E a hora que ele caiu assim, ele falou assim: Deus, eu estou aqui precisando da água, eu preciso de água, porque eu estou morrendo, a minha necessidade é água, eu estou morrendo. E a rocha escorreu água geladinha, certeza, água de rocha gelada, e ele bebeu e revigorou. Jesus estava com ele, é a pedra, amém? Ele pode não ter fluído esse rio de água vivificadora não, porque tinha seus problemas lá e não quero falar sobre isso. Mas nós estamos aqui buscando revelação, e ao receber o Espírito Santo, que Jesus fala: aguardem Jerusalém, porque vocês vão ser ungidos, o Espírito vai estar em vocês, e aí toda a autoridade, todo o poder vai ser dado. Para quê? Para me mandar as pedras transformar em pão? Para me levar à verdade e ensinar o povo a ser dependente de Deus, a estar na presença do Senhor, a ouvir a sua voz, a entender os seus propósitos, a entender a sua palavra, fazer discípulo. E qual que é a segurança, amados? É Jesus. O isto estruturante